corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefeté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefeté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Amém. Já me ajudou. Pelo menos eu consegui resolver o problema. Agora sim, agora tem áudio. Chegando tudo certinho lá. Bibi, não deu certo sua configuração aqui no tablet, tá bom? Depois você arruma pra mim, tá? Eu não entendo dessas coisas muito, não. Não, depois a gente... Pode se sentar, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Sentados mesmo, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai eterno, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Sua presença tão maravilhosa em nosso meio. Que o Senhor estenda as Suas mãos, Senhor, e que o Senhor venha ministrar sobre nossos corações tudo aquilo, ó Pai querido, que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Nós estamos aqui aprendendo, desde a quinta-feira passada, sobre o poder da bênção dos pais. Uma coisa que nós temos que levar em consideração é a respeito daquilo que a gente herda de nossos pais. A herança, de certa forma, ela é uma bênção. Gabriele, eu vou querer sim que você me ajude aqui. Que ele vai ficar desligando e eu vou ficar toda hora tendo que mexer, por favor. A bênção de Deus, a Bibi é minha secretária, tá, gente? Vocês não... Secretária de palco. Nós temos ministrado aqui na nossa igreja, e a nossa igreja, ela é uma das marcas, nós podemos dizer assim, a respeito da libertação, a respeito da cura e a respeito de algumas coisas que a gente herda. Vamos pensar que, assim, 30% do que nós somos, mais ou menos, vamos dar um número só, tá? Isso não é um número real, mas 30% do que nós somos são heranças. 30% que nós somos são herança que nós conquistamos, que nós trouxemos dos nossos pais, dos nossos familiares. 70% outras ações, outras dores, ferimentos que nós nos ferimos, são coisas que nós mesmos implantamos sobre as nossas vidas. A Bíblia mostra para nós dois casos. Deus, ele fala assim, ó: e eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, dos filhos nos filhos, até a 10ª geração. Até a 3ª e 4ª geração. Não sei de onde que eu tirei 10ª geração, né? Mas isso. Aí, olha só que interessante. A Bíblia está dizendo que durante 4 gerações, o pecado que o pai cometeu e ensinou para o filho, e ensinou para o neto, e ensinou para o bisneto, Deus vai visitar, Deus vai olhar e vai saber: eu sei o que aconteceu com seus pais, por que você é assim? Isso se chama herança espirituais. Nós poderíamos chamar de maldição hereditária, herança hereditária, podia chamar do que a gente quisesse. Porém, é uma herança, nós herdamos. O que a gente tem que ter em mente é que as leis espirituais, elas existem e elas são reais. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Então, quando nós falamos de herança, nós estamos falando de herdar algo de alguém que nos deixou. E quando nós falamos do pai abençoar os filhos, nós estamos falando do pai dar para os filhos aquilo que ele conquistou, para que o filho possa
prosseguir em frente. Então, vamos entender primeiro a respeito dessa herança. Se o meu pai, ele era um milionário, vamos falar assim, e meu pai morreu, e agora ele deixou para mim a herança que ele trabalhou a vida inteira para conquistar, agora eu tenho direito a essa herança. Agora, e aquela pessoa que tem um pai que conquistou muitos bens de forma ilícita? Por exemplo, através de um roubo, através de um tráfico, através de uma corrupção que seja. O que vai acontecer? Essa pessoa se converte, o pai morre. Olha que interessante, a pessoa se converteu, o pai morreu. Sabendo o filho, você crente, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta, quero ver se você é crente mesmo. Você que é crente, sabendo que o seu pai deixou uma herança, uma fortuna para você dividir com os seus irmãos, que vai mudar a história da sua vida. Mas você sabe que o seu pai deixou essa fortuna, que ele conquistou essa fortuna de forma ilícita. Uma corrupção, roubo, aquilo que nós falamos. Você tem direito a essa herança, sim ou não? Sim ou não? Está dividido. Está dividido. Legalmente, diante da lei, perante a lei, você tem direito a receber essa herança? Por que tem direito? Porque está lá, está registrado o nome do pai, o pai morreu e tem direito de te dar. Mas, você sendo crente de verdade, sabendo que muitas vidas morreram por causa desse dinheiro, você aceitaria essa herança, sim ou não? Mas o fato de você não aceitar essa herança vai fazer você não tê-la, sim ou não? Você aceita? Precisa de participar mais dos cultos de quinta. Olha só, a situação é o seguinte: meu pai é milionário. Meu pai não. O pai é milionário. Conquistou toda a sua fortuna através de roubos. Muitas pessoas morreram. Muitas famílias foram destruídas. Agora o pai morreu, você é crente. Legalmente falando, diante da lei, você tem direito a essa herança, certo? Mas você está falando para você assim: eu não quero essa herança. Vai ter algum efeito? Você falar simplesmente eu não quero? Não, porque é sua. Queira você ou não, você herdou isso do seu pai. Por mais que você não queira essa herança, não, mas eu não quero, mas você herdou, irmão, pronto, é seu. Só que você tem uma saída. Se você é crente de verdade, você vai fazer um papel escrito a punho, vai assinar, vai levar num cartório, vai autenticar, vai arrumar um advogado, vai até um juiz e vai falar para o juiz: eu não quero a minha parte da herança, eu abro mão dela. Aí o juiz vai falar assim: então tá bom, você abriu mão, carimba, assina e determina que a herança você não faz parte mais dos participantes da herança do pai, da herdade do seu pai. Por que isso, pastor? O que eu estou querendo dizer? O fato do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu avó ter aberto portas espirituais, portas de morte, portas de prostituição, portas da mentira, um monte de portas sobre a sua vida. O fato de você olhar para trás e falar assim: eu nunca vou ser igual ao meu pai, não vai resolver a sua vida, porque você está repudiando o que o seu pai fez, porém você está herdando as atitudes do seu pai. Isso se chama iniquidade. Herança de iniquidade. Pastor, como que eu tenho que fazer então? Você tem que chegar, você tem que colocar no papel que você não quer mais essa herança. Você vai precisar de ter um ambiente eclesiástico, uma igreja, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos eu estou presente. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra também será desligado no céu.
Pastor, não consigo fazer isso sozinho? Não, você tem que estar num ambiente eclesiástico, de igreja. Você tem que estar inserido no corpo, com alguém. Para você falar assim, ó, eu rejeito isso aqui que foi plantado na minha família e eu não quero mais. Isso se chama, aqui na nossa igreja, de mapeamento espiritual. Você está rejeitando essa herança espiritual. Pastor, mas por que eu não posso fazer isso, eu e Deus? Porque a Bíblia fala que tem que haver uma concordância. É o poder da igreja, de ligar e desligar. Deus deu esse poder para a igreja. Agora, vamos entender, isso é herança. Isso eu herdei. Mas, vamos lá. O fato de eu ter herdado uma parte da fortuna do meu pai impede que eu conquiste outras fortunas, sim ou não? Não. Ué, só porque meu pai deixou 10 mil reais para mim no banco, não quer dizer que eu posso trabalhar e ganhar outros 10 mil reais, certo? Esse é meu direito. Isso é chamado de lei de responsabilidade. O que é lei da responsabilidade? É que a alma que pecar, essa morrerá. Olha que interessante. A Bíblia ela dá para a gente os dois ambientes. Dá a herança que você herda e também dá para você a lei da responsabilidade. Você fez, você vai pagar pelo que você fez. E agora, se você não renunciar o que você fez, os seus filhos vão herdar o que você conquistar, sim ou não? Tem herança dos avós e tem herança dos pais. Vamos lá. Tudo que você ganhou do seu pai, 10 mil reais de herança. Você trabalhou a sua vida inteira e conseguiu aumentar as suas, como é que chama? Os seus, como que fala? Seu patrimônio para 50 mil reais. Você tinha 10, agora você tem 50. Quando você morrer, os seus filhos têm participação somente nos 10 ou tem participação nos 60 mil reais que você tem na mão agora? Nos 60. Porque a lei da responsabilidade te permitiu que você pudesse conquistar mais coisas. Só que agora quem vai herdar vai ser os seus filhos que vão herdar. E os seus filhos também terão sobre eles a lei da responsabilidade. Além de herdar o que você deixou, eles poderão conquistar outras coisas mais. Falando do mundo espiritual, é bem assim que funciona. Você herda dos seus pais um pouquinho de carga e você ainda descarrega um pouquinho sobre os seus filhos. E os seus filhos herdam descarrega um pouquinho sobre os seus netos. E assim vai virando uma bola de neve. Só que nós temos que entender que a Bíblia está dizendo que nós como os pais, nós temos um poder de abençoar. E nós abençoamos, e a palavra abençoar é dar. É como se eu vou te abençoar hoje com 10 reais. O Vando outro dia veio aqui e falou assim, eu quero abençoar alguém aqui, e abençoou a vida da Bruna. Ele deu uma oferta, ele fez uma oferta de primícia na vida da Bruna, e a Bruna estava precisando, ela já estava esperando que Deus desse uma resposta para ela, e Deus respondeu assim. Isso é uma bênção, eu vou te dar uma bênção. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu tenho condições de dar o que eu não tenho? Eu vou dar uma Ferrari para o Wallace. Você tem uma Ferrari, por acaso? Eu tenho condições de te dar uma Ferrari? Como que eu vou te dar uma Ferrari? Eu vou ter condições de te dar, no máximo, um Kia Magis, meio judiadinho, mas... Então, a gente pode dar aquilo que a gente tem. Agora, nós estamos lendo aqui o caso de Jefté. E a Bíblia está contando a história que o pai de Jefté, Gileade, ele teve relações com uma mulher da vida, com uma prostituta, e gerou Jefté. Jefté, ele foi criado fora da bênção do casamento. Ele não foi criado, ele não cresceu dentro da bênção do casamento. Gente, o Wesley e Bibi sempre monitora para mim, para ver se está dando tudo certinho, tá bom? Se der alguma coisa errada, a gente tem que... Então, o que acontece? Ele foi gerado fora, ele foi criado fora da bênção. E quando os filhos que estavam dentro da bênção cresceram, eles rejeitaram Jefté. Eles lançaram Jefté fora de casa. Agora nós temos que entender o que está acontecendo aqui. Foi um desequilíbrio familiar, porque Jefté gerou um filho fora do casamento. Gileade gerou um filho fora do casamento.
E a Bíblia vai dizer que Jefté, ele foi para uma terra chamada Tobi. E nessa terra, ele se ajuntou com os marginais. Olha que loucura! Ele ficou rebelde, ele se ajuntou com os marginais. Ele foi andar junto com justamente com os caras mais ruins que existiam naquela terra. E pasmem vocês, que se você fizer uma pesquisa muito rápida, e se você for ver os jovens, os adolescentes que estão presos na Fundação Casa, ou até mesmo na cadeia, 90% desses jovens vieram de famílias desestruturadas, de pais separados. Eles não sabem quem é o seu pai, eles foram abandonados pela sua mãe e se tornaram rebeldes. E agora eles estão fazendo essas desgraças do mundo por aí. Pode pesquisar o que eu estou falando, depois você me fala. Então aqui a Bíblia está mostrando para nós uma realidade que ela fica perpetuada no meio da humanidade. O que a Bíblia está dizendo? Que o filho bastardo, que o filho criado fora da bênção do pai, sem a bênção dos pais, ele se torna um filho rebelde e vai dar uma pessoa ruim. E a história de Jefté me dá uma pregação. Outro dia eu prego, porque depois Jefté teve uma oportunidade de se redimir e ele aproveitou. Vamos entender. O filho ilegítimo é aquele filho que não recebe a bênção familiar. Nesse caso, Jefté foi impedido de ser reconhecido pelo seu pai como filho. Se tivesse cartório naquela época, não tinha sido registrado com o sobrenome de Gileade. A vítima de rejeição pela mãe e pelo pai, que não querem, vítimas de rejeição pela mãe e pelo pai, que não querem assumir a gravidez. Sabe aquela gravidez indesejada? Onde o pai fala, putz, onde eu estava com a cabeça, não era hora. Onde a mãe fala, nossa, mas eu tenho uma vida inteira pela frente. Dentro do ventre, essa criança já começa a sofrer a rejeição. Dentro do ventre. Vamos lá. Abandonado e ignorado dentro de casa. Era o caso de Jefté. Você não vai ficar em casa. Você não vai ficar aqui. Então junta suas coisas. Os irmãos falaram, junta suas coisas e vai embora. Aqui não, você não vai participar da bênção que nós temos. Porque os irmãos estão dizendo, porque nós somos filhos legítimos, você é um filho ilegítimo. Desviados da família e da igreja. Pessoas que sofrem rejeição, sentem e têm dificuldade em permanecer dentro da igreja. Uma hora ele é crente, outra hora ele é um desviado. Uma hora ele se arrepende e vai para a igreja, outra hora ele não quer mais saber de igreja. Tem dificuldade de ver Deus como Pai. Vamos entender um pouquinho mais. Em Salmos de número 58, versículo 3. Salmos 58, abra sua Bíblia e risca ela aí. Salmos 58, versículo 3 diz assim: desvia-se os ímpios desde a sua concepção. O que é concepção? Desde quando você foi plantado. Está falando do ímpio, desde que for da sua concepção. Nascem e já desencaminham proferindo mentiras. Olha que coisa terrível, um filho que é rejeitado dentro do ventre. O salmista está dizendo assim, ó, desvia-se os ímpios desde a sua concepção. Ou seja, se está dentro do ventre, ele já sente o que você pensa. Já está sendo injetado ali o seu sentimento nele. Nascem e já desencaminham proferindo mentiras. Dominado pela confusão e atingido por perturbações. Filhos que são rejeitados sofrem perturbações e têm confusão mental. Filhos que são rejeitados são marginalizados e afastados de Deus desde a sua concepção. Os pais não têm noção da gravidade que é quando gera um filho no ventre. E a importância, daqui a pouco nós vamos falar sobre a bênção.
E a importância que é de você desejar aquela criança. Filhos rejeitados no ventre perambulam pela vida como bêbados sem direção, não sabe para onde vai, não sabe quem é, não sabe o que quer da vida, e sempre é dirigido pelos outros, sempre é guiado por alguém, porque não tem direção. Pastor, e agora, o que eu faço? Dá tempo ainda, vamos lá. Tudo tem jeito, até para a morte. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 25 e 23. Vamos entender uma coisa, uma história aqui. Vamos entender o poder da bênção. Abençoando os filhos no ventre. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aqui, a Bíblia está contando a história de Rebeca, que estava grávida. E se você ler os versículos anteriores, a Bíblia fala que os meninos no ventre de Rebeca já brigavam. Como que pode 2 crianças que nem nasceram ainda já brigar no ventre da mãe? Mas a Bíblia vai dizer que Deus lança uma palavra sobre aquelas crianças. Já havia uma promessa sobre elas. Qual era a promessa? A promessa de que Jacó seria maior do que Esaú. A promessa de que Esaú serviria Jacó. Era essa a promessa que Deus estava falando para Rebeca. Então a palavra de bênção de Deus já foi lançada sobre a vida de Jacó. A palavra de Deus abençoando o que estava sendo gerado no ventre de Rebeca já foi dita por Deus. A bênção promove um destino de felicidade para os filhos, ou seja, não importava o que Jacó fizesse, ele estava com uma palavra de bênção sobre a vida dele. A bênção dos pais providencia força, gera honra, propaga o poder do Senhor na vida dos filhos. Os pais, quando abençoam os seus filhos, quando ministra a bênção aos seus filhos, ele dá um direcionamento, ele dá força, ele dá segurança para os filhos. Dificuldades e barreiras sempre serão superadas. Sempre serão superadas por filhos abençoados. Quando você abençoa para eles, quando você abençoa os teus filhos, não existem limites para eles. Eu ministrei outro dia aqui no domingo de manhã, eu disse assim: nós não temos limites. Deus nos fez sem limites para conquistar, fazer qualquer coisa em nossas vidas. Mas olha só, para filhos benditos no ventre, não importa, tamanho não é documento, porque Deus falou assim: o maior servirá ao menor. Mas olha que interessante, Salmos de número 139, versículo 14 até o 16, diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. O salmista Davi está cantando um salmo dizendo para Deus: obrigado, porque o Senhor me fez de forma especial e admirável. Parece um pouco prepotente, um pouco, né? Parece que ele está muito com o ego, muito, né? Com a autoestima muito elevada. Mas ele está dizendo para Deus: tuas obras são maravilhosas. Ele olha para ele mesmo e fala: o Senhor fez uma obra de arte aqui em mim. Olha que interessante. Disso eu tenho plena certeza. Davi falou: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha aqui, quando nós falamos que há uma possibilidade, grande possibilidade, de Davi ter sido gerado debaixo de um pecado, esse salmo é um dos salmos que também meio que comprovam isso. Ele fala assim: em secreto eu fui formado, ou seja, de forma escondida eu fui gerado, eu fui
eu fui colocado no ventre da minha mãe e entretecido. O que é entretecido? É como se Deus tivesse pego Davi. A palavra entretecido, o nome já fala, entretecido. O que é entretecido? É como se Deus tivesse tecido Davi com suas próprias mãos. Em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião. Davi está dizendo, o Senhor me viu. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Davi, ele estava falando assim, ó, eu sei que o Senhor me viu. Eu sei que o Senhor me sondou. Desde o dia em que eu fui gerado, meus ossos nem haviam sido formados, mas o Senhor já me conhecia. Por isso, se eu digo assim, não existe ninguém, diga comigo assim, ó, não existe ninguém que foi obra do acaso. Todos nós fomos gerados debaixo de uma bênção de Deus. Pastor, mas eu sou fruto de um assédio, eu sou fruto de um estrupo. Não importa, se você nasceu, é porque Deus te guardou em vida e te trouxe até aqui e te fez ouvir essa palavra para dizer para você, Ele conheceu você desde o dia que você nem era forma ainda, você era uniforme, você era disforme no ventre da tua mãe. Deus já sabia que um dia você ia ser uma bênção nas mãos dele. Nós temos que ter isso, essa certeza. A bênção no ventre conta com o cuidado e o amor do Senhor. Deus nos ama desde quando nós estamos sendo gerados. Na verdade, Deus nos ama desde antes da fundação do mundo. Antes mesmo do mundo existir, Deus já me amava e Deus já te amava. Pastor, como assim? Sim, a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho antes da fundação do mundo para morrer por amor de mim, por amor de você. Porque Ele nos amava. Todos os detalhes da vida são estabelecidos desde a gestação. Pastor, como assim? Você foi gerado, você foi implantado, aquela sementinha pequenininha, e Deus já está escrevendo a sua história. Deus já está escrevendo a sua vida. Deus já está falando tudo que você vai passar, tudo que você vai superar, tudo que vai acontecer com você. E no final de tudo, Ele deixa um versículo escrito assim, ó, bem sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz e não de guerra. Deus está dizendo assim, eu sei muito bem o final da sua história, como vai acabar. Pastor, então tá fácil. Então tá fácil. Então não tá fácil. Ué, se Deus já escreveu a minha história, é agora, hein? Se Deus já sabe dos pensamentos que Ele tem a meu respeito, que são pensamentos de paz e não é pensamento de guerra. Se Deus me amou desde muito antes de eu ser gerado, ou como o Senhor mesmo falou, pastor, antes da fundação do mundo, Deus já me amava. Então tá fácil. Então não importa, tudo que eu fizer, nada vai mudar o pensamento de Deus ao meu respeito? Não. Tudo que você fizer, nada vai mudar o pensamento de Deus ao seu respeito. Mas vai mudar o final da sua história. Porque pensa comigo assim, ó, analisa comigo. A Bíblia, ela determina para nós dois caminhos. O caminho de vida, que nos conduz à presença do Senhor. E o caminho de morte, que nos leva à morte eterna. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o... Você que disse. Mas é isso mesmo. Então, quem escolhe esse caminho sou eu. Eu escolho. Pastor, mas eu estou predestinado a ir para o céu. Desde que você ande no caminho que te leva para o céu. O que é predestinação? Vamos entender o que é predestinação? Predestinação é mais ou menos assim, ó. Imagina, eu expliquei aqui outro dia, mas vou explicar de novo.
Você chega ali na rodoviária nova do Jardim Paulista. E existem somente 2 ônibus lá. Um ônibus tem um motorista com a missão de levar você para o Rio de Janeiro. Outro ônibus tem outro motorista com a missão de levar você para São Paulo. Eu estou falando duas cidades opostas para a gente entender. O ônibus que está com o motorista que vai levar você para o Rio de Janeiro, esse ônibus está predestinado a ir para o Rio, porque o motorista tem uma missão, levar você para o Rio. Da mesma forma, um ônibus que está em São Paulo, que vai para São Paulo, tem um motorista que está com um ônibus predestinado para ir para São Paulo. Você chega na rodoviária e alguém te dá 2 passagens, uma para o Rio e uma para São Paulo. Agora você escolhe para onde você vai, se você vai para o Rio ou se você vai para São Paulo. O ônibus que vai te levar para o Rio, predestinado para o Rio, está te aguardando. O ônibus que está predestinado para São Paulo está te aguardando. Então a decisão do caminho que você vai tomar é sua. Você define o que você quer. Deus, ele nos colocou num caminho de bênção, nos caminhos que nos conduz para Ele. Deus sempre quis que nós fôssemos felizes, que nós fôssemos alegres, que nós fôssemos vitoriosos, porque foi isso que Ele preparou para mim e para você. Deus, ele olha para nós lá em Romanos, ele usa a boca de Paulo e ele fala assim, ó, vocês não são vencedores, vocês são mais do que vencedores. Porque Deus nos escolheu para viver uma vida de vitória em vitória, até nós conquistarmos a nossa coroa da vitória, a coroa da glória. Mas pela dureza do coração do homem, por causa da dureza do coração, nós tomamos algumas decisões em nossas vidas que nos trazem prejuízos. Lembra da lei da responsabilidade? Tudo que você faz tem consequência daquilo que você faz. Ou não está escrito na Bíblia que o homem colherá somente aquilo que ele planta? Está na Bíblia isso. A Bíblia fala que eu vou colher aquilo que eu plantei. Se eu plantei bênção na presença do Senhor, eu vou colher bênção. Se eu decidir tomar um outro caminho na minha vida, eu vou colher aquilo que eu plantar num outro caminho na minha vida. A grande questão disso tudo, que os caminhos existem e nós devemos escolher em qual caminho nós temos que andar para nós sermos abençoados e entrar no ônibus que está predestinado a nos levar para o céu. Ou nós escolhemos o caminho errado e sofremos as consequências de nossas decisões e entramos no ônibus que está predestinado a nos levar para o inferno. É uma decisão que nós temos que tomar. A grande questão é que Deus não tirou de mim, não tirou de você o poder dessa decisão. Sabendo nós que tudo aquilo que nós fizermos, se eu plantei morte, eu vou colher morte. Se eu plantei vitória, se eu plantei amor, eu vou colher vitória, eu vou colher amor. Se eu andei nos caminhos errados, usando droga, fumando cigarro, bebendo bebidas, eu vou colher todas as consequências que a droga traz sobre a minha vida. Por exemplo, o vício, a dependência química, o câncer de pulmão, a cirrose. Eu vou colher isso porque eu decidi andar no caminho tenebroso. Mas se eu andei na presença do Senhor, jejuando, consagrando, levando a minha vida na presença de Deus, eu vou ter uma vida saudável, porque crente que é crente de verdade não destrói o templo de Deus. O templo do Espírito Santo, ele faz somente aquilo que agrada a Deus. Vocês estão entendendo que existem 2 caminhos e a gente decide por qual caminho nós vamos andar, sim ou não? E aqui nós estamos falando sobre bênção. A grande questão é que se Deus, ele lançou a bênção sobre as nossas vidas, nós estamos abençoados. Nós temos uma promessa de bênção, temos uma promessa de vitória, mas se nós abandonarmos o dono da bênção, nós estamos abrindo mão de tudo aquilo que ele prometeu para nós. Nós estamos abrindo mão, mas ele não tirou de nós essa bênção jogada sobre as nossas vidas. Sabia disso? Pastor, não tirou?
Não. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus são irrevogáveis. O que são bênçãos irrevogáveis? Ele não se arrepende de nos dar. Mas a questão é que nós só podemos usufruir da bênção quando nós estamos dentro da sua vontade. Todos os detalhes da vida são estabelecidos desde a geração. Deus participa meticulosamente de cada evento da nossa história, da sua história. Deus participa de todos eles, independente da sua escolha. A eternidade profetizada no ventre. Isaías, de número 44, versículo 24. Abra a tua Bíblia comigo nesse livro. Isaías 44, 24. Diz assim: assim diz o Senhor que te redime. Ou seja, Ele está profetizando a bênção de uma eternidade. Está dizendo que te redime mesmo, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou a revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo está dizendo assim, ó, o Senhor me chamou para profetizar a salvação para os gentios. Presta atenção uma coisa, que isso é muito interessante, um pouquinho de teologia para nós entendermos. Paulo, quando Deus chama Paulo, quando Deus olha para Paulo e fala: Paulo, já que você é tão corajoso, tão violento, você é uma pessoa que vai servir para pregar minha palavra com força. Então eu vou te dar você como um profeta nas nações. Deus escolhe Paulo para ministrar o evangelho dele. Paulo, quando ele começou a ministrar o evangelho de Cristo para os judeus, o que aconteceu com Paulo? Foi preso, apanhava, sim ou não? Paulo ia preso, apanhava. Paulo, ele sofria naufrágio, era picado por cobras. Paulo, ele foi considerado morto um dia, de tanto que ele apanhou. Porque ele estava fazendo o quê? Pregando para os judeus. Quando Paulo entendeu aqui em Gálatas e escreveu esse versículo, ele está dizendo assim: mas Deus me separou desde o ventre materno. Paulo está dizendo assim, ó, desde o ventre da minha mãe, Deus já havia me escolhido para fazer o que eu estou fazendo hoje. A grande pergunta é: mas Paulo matou os crentes? Matou. Paulo perseguia a igreja? Perseguia. Mas olha só, e me chamou por sua graça. A graça de Deus envolveu o coração de Paulo e trouxe Paulo para a presença dele. Quando lhe agradou, me revelou o seu Filho a mim. Paulo está dizendo, quando foi a sua vontade, quando o Senhor achou que era o momento certo, o Senhor revelou Jesus para mim, lá no caminho para Damasco, que ele estava indo perseguir os crentes. Ele ainda era Saulo. Para que eu anunciasse entre os gentios. Aqui Paulo entendeu que estava pregando o evangelho no lugar errado. Aqui Paulo entendeu. Sabe por que aqui Paulo entendeu? Porque quando ele foi pregar para os gentios, quem eram os gentios? Os não judeus. Aqui é uma prova de que a igreja de Cristo ela é alcançada pelo evangelho. Porque Deus, ele veio para os judeus, ele veio para o seu povo, não veio para nós. Nós éramos gentios. Mas Paulo, entendendo que o evangelho é para todo mundo, ele foi pregar para os gentios. E quando ele foi pregar para os gentios, começou uma explosão de sucesso na vida de Paulo. Paulo abria igreja, Paulo era abençoado, tomava café na casa dos irmãos, dormia na casa dos irmãos. Paulo estava vivendo uma vida de rei. Por quê? Agora ele estava dentro da vontade, daquilo que Deus queria para ele. Vamos lá.
Não era sobre isso que eu ia falar, mas é só para a gente entender por que Paulo sofria tanto na época que ele estava pregando para os judeus. Só isso. A salvação, redenção, pode ser profetizada através da bênção ainda na gestação. Ela profetizou, minha esposa profetizou para todos os nossos filhos. Que eles seriam músicos, pastores. Quando tiver... Tem ninguém grávida aqui não, né? Não que vocês saibam. A Bibi. Mas mesmo assim, vai ficar um dia, não vai? Então você pode pôr as mãos sobre o seu ventre e profetizar que ali será gerado um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você pode pôr a mão no seu ventre e já profetizar que ali vai ser gerado, ali vai nascer uma geração de adoradores, de profetas, de anunciadores da palavra do Senhor. Ministérios frutíferos são vocacionados à vitória desde o ventre. Você quer ver seu filho ter um ministério frutífero? Desde o ventre você profetiza. Deus se agrada em revelar Jesus para um dom ministerial e especial desde o ventre, assim como foi com Paulo. Vamos lá. Domínio de espírito de opressão e morte. Agora começa a ficar meio pesado, mas vamos lá. Salmo 106, versículo 35 e 42. Pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar para terminar hoje de novo. Mas está tudo bem. Misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos e se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram o sangue inocente. O sangue de seus filhos e filhas sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo. E ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações. E os seus adversários dominaram sobre eles. E os seus inimigos os oprimiam, os subjugaram com o seu poder. Aqui nós estamos falando das consequências de uma atitude errada tomada pelos pais dos filhos daquela época. A Bíblia está dizendo que eles sacrificaram seus filhos a ídolos, a demônios, derramaram o sangue inocente. Consequência disso? Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo. E ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações. E os seus adversários dominaram sobre ele. Os seus inimigos os oprimiam e os subjugaram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Coloca isso no coração de vocês. O governo atual está fazendo de tudo para aprovar o aborto aqui para a nossa nação. Para que você possa ir ali no postinho de saúde e você marcar uma consulta e tirar uma criança. Outro dia, na calada de uma madrugada, eles fizeram uma reunião lá no Congresso dos deputados, lá no federal, nos deputados federais. E eles assinaram uma lei. Olha que absurdo, assinaram uma lei que permitia qualquer pessoa que se sentisse desconfortável com a gravidez, podia tirar a criança, tendo até 9 meses de gestação. Ou seja, na hora da criança nascer, ela poderia ser morta. Graças a Deus, que Deus e que a igreja do Senhor colocou deputados lá. Mas todo mundo que vira político vira corrupto, pastor. Não importa, veio corrupto, é problema dele. Ele vai pagar por isso. Mas ele tem princípios cristãos que estavam lá e defenderam a vida e derrubaram essa lei que eles fizeram lá.
Graças a Deus. Sabe por que graças a Deus? Você pode pensar assim, mas de boa, não é comigo mesmo. Mas aqui a Bíblia está dizendo que a nação pagou por isso. A Bíblia está dizendo, por causa disso acendeu-se a ira contra o seu povo. E Deus sentiu aversão por sua herança e entregou nas mãos das nações. A Bíblia não é quem cometeu o sacrifício de criança para demônios, somente eles que foram entregues na mão das nações. Foi o povo de Israel que foi entregue nas mãos das nações. Porque o povo representa a nação. Então deixa eu ensinar uma coisa para vocês. E eu vou encerrar daqui a pouco. Não sejam ignorantes quanto à questão política. Na hora de votar, vote em aquele que... pastor, mas eu sei que chega lá, as coisas se dificultam mesmo, eu sei. Mas no mínimo, o seu candidato deve ter princípios cristãos. No mínimo, ele deve ser temente a Deus. Se ele vai desviar depois, vai fazer corrupção, é problema dele. Mas na hora que alguém colocar uma lei para fechar a igreja, ele vai estar lá para defender, porque ele tem princípio cristão. É isso que a gente tem que pensar. Lembra da época do Carlinhos Almeida, que era prefeito aqui da cidade? Ele lançou uma lei municipal que era proibido você pegar uma caixa de som e ir na praça e pregar o evangelho. Era proibido você pegar um panfleto da palavra de Deus, porque naquela época se usava muito, e panfletar na rua dizendo Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Era proibido, ele proibiu isso das igrejas. Quando você ia fazer isso, sabe como que tinha que ser? Os panfletos não podiam ter carimbo com o endereço nem o nome da igreja, senão a igreja ia ser multada. Se nós tivéssemos vereadores lá naquela época para defender a igreja, essa lei jamais teria sido entrado em vigor. O problema é que a igreja, ela se isolou muito tempo da política e deixou o inimigo tomar conta. Aí a gente sofre. Só para você ter consciência, está chegando a época de eleição, pensa bem quando você for votar. Pensa bem em quem você vai votar. Vamos seguir aqui? O foco não é falar sobre isso, mas nós estamos falando sobre questões políticas daquela época. Eles sacrificaram seus filhos, eles mataram seus filhos, eles mataram as crianças. E a nação inteira pagou por isso. Não fique pensando você que só vai pagar o que o Lula fizer, só vai pagar o que eles fizerem lá. Não, a nação inteira, todos nós vamos pagar, todos nós vamos sofrer. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Presta atenção. Condenando a família à desgraça. Sacrificaram os seus filhos e filhas a demônios. A terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros. O Senhor ficou contra o seu povo e sentiu aversão pela sua herança. Os seus inimigos os oprimiam e subjugaram com poder. Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece alguma mulher que um dia na sua vida fez, ainda que de forma clandestina, um aborto e ela é feliz? Nós atendemos uma pessoa há pouco tempo, e essa pessoa, ela passava por opressões. Tudo por causa que ela tirou uma criança. Porque a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia diz? A Bíblia está dizendo que os inimigos os oprimiam. Tirar uma criança de dentro do ventre é um sacrifício espiritual com força de consagração a demônios. Derramamento de sangue inocente promove visitação implacável de demônios contra a prosperidade financeira. Pastor, por que eu não sou rico? Pastor, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Faz um mapeamento espiritual, nós vamos descobrir que alguém já fez alguma coisa igual a essa ou parecida com essa. Se não fez,
financiou, pagou para alguém fazer, mas alguma coisa de errado tem. O ambiente doméstico é profanado, recebendo déficit de paz, ou seja, não existe paz em um ambiente onde foi feito o derramamento de sangue inocente. É um incremento de desassossego, confusão e guerras familiares. Já viu que a família que vive em pé de guerra não pode encontrar o primo com o irmão que pega, já sai quebrando tudo. A mãe não gosta da filha, a filha não gosta da sogra, a sogra bateu no filho e o filho bateu na filha da filha e aí virou uma bagunça. Pode ter certeza, tem coisa errada aí. A iniquidade de sangue, derramamento de sangue inocente atrai espíritos imundos e ao mesmo tempo provoca aversão a Deus. Sabe o que é aversão? Vômito. Imagina Deus olhar para o povo dele. A Bíblia está falando que Deus olhou para o seu povo e sentiu aversão, sentiu vômito, sentiu nojo. Você quer ver acender a ira de Deus? É mexer com criança. Acende a ira de Deus. Pedófilos, esses caras sabem irritar Deus. Esses caras sabem trazer a ira de Deus sobre a vida deles. Pensa nos caras. Provoca a aversão de Deus contra a família e sua posteridade. Favorece a visitação de demônios opressores e dominadores. Quando as pessoas praticam isso, geralmente ficam endemoniadas mesmo, possessas. Condenada à morte no ventre, desde o ventre. Êxodo capítulo 15, versículo 16. Depois nós vamos pular lá para o 12, capítulo 1, versículo 15 e 16. Depois nós vamos pular para o capítulo 12, versículo 29. Vamos lá, eu vou ler para você poder, para nós ganhar tempo. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, quando a ordem era: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no, e se for menina, deixa viver. Olha o que Faraó está fazendo. Quando nascer uma criança, verifica, se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Mas vamos em seguir aqui. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todo menino recém-nascido, mas deixa viver as meninas. Ou seja, tinha caso que a parteira não tinha coragem de matar. Nossa, matar uma criança. Aí ela jogava no rio, deixava morrer no rio, morrer afogado no rio. Mas olha só, no capítulo de número 12, versículo 29, a resposta de Deus. Mas perto da meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os filhos mais velhos do faraó, o herdeiro do trono. Olha a consequência que isso trouxe. A Bíblia está dizendo que Faraó mandou matar as crianças. Agora, Deus falou assim: não, eu estou vendo, mais ou menos assim, eu estou vendo o que vocês estão fazendo com as crianças. Vou responder já a vocês. Agora Deus manda a 10ª praga qualquer. Vai morrer todo primogênito. E Faraó só tinha um filho. Um filho Faraó tinha. Vai morrer todo primogênito, desde os filhos de homens até os filhos de animais. Vai morrer tudo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e passou a espada em todo mundo. Morreu todos. O aborto traz um legado de morte, de destruição sobre a posteridade. Também enclausura. É o que vem depois de mim.
meu posterior, que vai nascer. A Bíblia está dizendo assim, ó, que Deus vai visitar até... Aí a gente entende, né? Se você parar para você pensar, não depende de você só. Depende do que seu pai fez, que a sua mãe fez, que o seu avô fez. Pastor, mas eu não sei. Até onde eu sei, minha mãe nunca fez isso. Até onde eu sei, meu pai também nunca fez, meus avós. Mas meus bisavós eu não tenho muito contato, muita história. Na dúvida, rejeita isso. Vamos lá. Também enclausura. O que é enclausura? Prende. Qual é o outro nome? A pessoa fica presa, a pessoa fica aprisionado em uma situação crônica de esterilidade em diversas áreas da sua vida. Quando a pessoa mata, quando existe um aborto, veja bem, o que eu estou falando aqui é de aborto intencional. Matou porque quis matar. Fez algo porque quis fazer. Aí a Bíblia está dizendo aqui que é abortado também na vida dessas pessoas muitas coisas, não somente questões de filhos, mas projetos podem ser abortados. Casamentos podem ser abortados. Finanças podem ser abortadas. Um monte de coisa traz de forma surpreendente, de forma que vem trazendo uma desgraça sobre a vida dessa pessoa. Vamos lá. Obrigando a orfandade e rejeição desde o ventre. Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 3. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e engravidou e deu à luz a um filho. O homem da tribo de Levi, ou seja, um homem que servia a Deus, casou-se com uma mulher que também servia a Deus. E essa mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou-o em um cesto de junco, vedou com piche e betume, e colocou nele um menino, e deixou o cesto ir entre os juncos à margem dos rios. A Bíblia está dizendo que aqui no meio de toda aquela bagunça, olha que coisa maluca, no meio de toda aquela matança, a Bíblia fala que Joquebede, eu não lembro o nome do pai, mas a Bíblia acho que fala o nome do pai de Moisés. Anrão. A Bíblia fala que eles nasce Moisés, só que ele não se chamava Moisés. Ela tenta esconder, mas ela não conseguiu mais esconder, e ela pega o menino. Eu tenho certeza que se ela escondeu, ela orava por ele. Eu tenho certeza que se ela escondeu, ela ficava o tempo todo: meu Deus, abençoa o menino, não deixa ele morrer não. E a Bíblia fala que ela soltou no rio Nilo. Tipo assim, seja o que Deus quiser. No meio de uma matança de criança, o menino foi. Filhos de levitas, pastores, líderes e obreiros do Senhor, que foram consagrados desde o ventre, mas que são esquecidos ou trocados pela função ministerial. Alguns são rejeitados pelo sexo biológico e abandonados pela cultura familiar. Alguns são amaldiçoados pelos pais, nascem de sementes que não são desejadas nem bem-vindas. Mas agora nós estamos vendo que alguns filhos que nascem debaixo de uma maldição, mas nós vemos que existe aqui uma forma de nós invertermos essa situação. E ainda que nós tivemos os filhos que naquele momento não era um momento certo, não era um momento desejável, ainda assim existe a possibilidade de nós profetizarmos vida sobre os nossos filhos.
Ainda assim existe possibilidade de nós declararmos: meu filho não vai morrer, meu filho vai viver. Porque quando Joquebede nasceu, quando nasceu de Joquebede Moisés, ele não nasceu na melhor época. Ele não nasceu no melhor momento. Por quê? Talvez Joquebede poderia estar dizendo assim: ó, por que eu fui ficar grávida dele logo agora? Imagina quantas mães que não falaram isso naquela época. Não deveria ter me engravidado. Mas ainda assim que ela abençoou, sabendo que o filho nasceu debaixo de uma ordem de morte, sabendo que o filho nasceu debaixo de um momento que não era o momento certo, o melhor momento para nascer, ela ainda deu uma palavra de vitória e de vida para Moisés. Trocando a herança na infância. Vou parar por aqui, senão a gente vai longe. Longe demais. Deixa eu fazer aqui a marquinha para mim saber que é aqui. Bibi, agora deu certo, viu? Parabéns. Não quero. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Eu queria ter tempo para falar mais e mais e mais, porque isso aqui é bom demais falar sobre isso. Mas não é no muito falar que a gente vai, né? Mas eu tenho certeza, guarda essa palavra no seu coração. Quando nós encerrarmos, na próxima quinta-feira eu vou encerrar. Vai dar para encerrar? Deixa eu ver, vai. Na próxima quinta-feira a gente vai encerrar esse tema. Nós vamos orar e abençoar os nossos filhos. Nós vamos ministrar uma bênção tão grande sobre a vida deles. Eles sairão daqui homens fortes, mulheres fortes, que tomam decisões certas na vida deles. Pastor, mas eu não tenho nenhum pai para vir orar por mim, não tem ninguém que pode orar por mim, eu não tenho como trazer meus filhos para orar. Nós vamos dar um jeito, mas que nós vamos abençoar a nossa casa, nós vamos. Nós vamos repreender tudo aquilo que nós pensamos de contrário a respeito dos nossos filhos, que nós desejamos ao contrário sobre eles. Nós vamos abençoar a vida deles, eles vão dar certo. Eu profetizo que os seus filhos vão dar certo. Diga assim: os meus filhos vão dar certo, em nome de Jesus. Vai dar certo, em nome de Jesus. Seus filhos serão bênção de Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, orar a Deus. Tem que falar aqui para poder sair lá. Exatamente, a pastora está dizendo assim: ó, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, aquele que encobre jamais prosperará. Mas esse confessar e deixar é reconhecer que em algum momento da nossa vida nossos pés deslizaram. Algum momento da nossa vida nós falamos coisas que nós não deveríamos ter falado, nós fizemos coisas que não deveríamos ter feito, e agora está na hora de nós renunciar, tirar da mão do diabo todo esse projeto que ele lançou sobre as nossas vidas e profetizar a vitória em Cristo na vida de nossos filhos. Nós temos certeza que a bênção de Deus está sobre as nossas vidas e nós vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, tá bom? Você pode mandar mensagem, vamos discutir temas, discutir assuntos, que vai ser bênção. Eu gosto de falar sobre isso, tá? A bênção é grande. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Pelas Suas mãos estendidas, pelos milagres, ó Pai querido, que o Senhor lançou sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem sido bom para conosco, tem sido bom com a Tua igreja. Pai, eu sou grato a Ti, Senhor. Estende as Suas mãos sobre a Tua igreja, estende as Suas mãos sobre o Teu povo, Pai, e coloca no coração dos pais um desejo tão grande de abençoar os seus filhos, Senhor. Coloca no coração dos pais um desejo, Senhor, ó Pai querido, que não caiba no peito deles, Pai querido, de abençoar a sua casa, a sua família, Pai. Senhor, restabeleça, Senhor, ó Pai querido, a autoridade sacerdotal para os homens. Restabeleça, Senhor, ó Pai querido, a autoridade de mulheres sábias para as mulheres. Senhor, que os lares venham ser lares de bênção e de vitórias, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos.
Vocês que estão aí na live, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E até quinta-feira que vem.